Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora da esquerda que está desesperada pela prisão do Bolsonaro. Eles querem muito a prisão do Bolsonaro aqui. Já está o Jamil Chad falando aqui, não, porque a extrema-direita se articula e gera o temor da fuga do Bolsonaro para embaixadas, não sei, porque agora, para a esquerda, não, agora acabou o Bolsonaro. Agora o Bolsonaro está preocupadíssimo com o plano do táxi lá, agora que eles falaram que o cara desistiu do plano do golpe porque não tinha um táxi, não sei o que lá, e não sei o que... Enfim, agora acabou para o Bolsonaro e coisa e tal, né? E eu acho muito engraçado isso, porque não é o sentimento que você tem na direita. Eu duvido muito que o Bolsonaro esteja preocupado com esse tipo de indiciamento. Aliás, eu acho que esse indiciamento da PF foi um tiro no pé da PF e da esquerda. Mas para a esquerda, é o que eu falo para vocês. Por que esse desespero todo aqui? Porque eles estão percebendo que o próprio pessoal da esquerda está olhando para esse negócio e falando, realmente tá fraco esse negócio, né? De novo essa coisa de golpe, coisa e tal, de novo esse negócio, e não tem novidade nenhuma, assim, em termos de prova, né? Não, em termos de narrativa, tem as narrativas todas lá. Não, porque o cara ia matar, ia envenenar o Lula, ia envenenar o Alckmin, ia envenenar o Alexandre de Moraes, depois ia matar o Joca, que talvez fosse o Flávio Dino, e não sei o que lá, e coisa e tal. Porra, para com isso, galera. Que negócio é esse? Que plano maluco é esse? E, de novo, é o que eu falo para vocês. Havia gente maluca querendo golpe em 2022? Com certeza tinha. Quem era, eu não sei. Mas que havia gente, tinha. Que tinha gente que queria golpe, tinha. Agora, daí a achar que teve um grande plano, uma grande execução, alguma coisa assim, que lorota isso. E, principalmente, Bolsonaro certamente não está nisso. Bolsonaro não teve interesse nenhum nisso daí. Enfim, eles estão preocupados. Estão começando esse papo de que tem que prender Bolsonaro. Essa notícia foi sugerida por Fiat Maré, a bomba brasileira, Renault Kwid, nem é carro, e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a extrema-direita se articula aqui e gera o temor de fuga de Bolsonaro em embaixadas. Não porque, numa postagem de redes sociais nesse final de semana, o Eduardo Bolsonaro criou um paralelo com a ditadura chavista, né, e o indiciamento do pai, mas é exatamente isso, é o que todos nós estamos falando. O Lula está se comportando exatamente como o Maduro, exatamente como o Daniel Ortega, prendendo os opositores. É exatamente isso que está acontecendo, né? Aí ele está falando aqui que por isso quer dizer que o Bolsonaro vai fugir. Não, o Bolsonaro não vai fugir por dois motivos. Primeiro, porque eu já falei para vocês que existe uma diferença muito grande entre o que fala a imprensa brasileira, que é muito mais esquerdista que o STF, que o Alexandre de Moraes, e a posição do STF, tá? E eu falo isso para vocês, presta atenção nisso, porque muitas vezes você ouve na imprensa que não, que o Moraes vai prender Bolsonaro, e vai prender, arrebentar, e não sei o que lá, e já era, e já acabou, e coisa e tal. Lembra, isso é o jornalista falando. Tá? É o jornalista falando. O Alexandre de Moraes quer prender o Bolsonaro? Quer. Ele quer. Tenho certeza que ele quer. Ele é de esquerda? Ele é de esquerda. Não tenho dúvida nenhuma. Mas ele não é tão de esquerda quanto a imprensa. A imprensa é muito mais de esquerda do que o Alexandre de Moraes. Então esse pessoal está falando isso tudo aqui. Por quê? Porque eles estão desesperados, porque eles estão vendo que até no STF o pessoal está olhando para esse indiciamento da PF e está vendo que, porra, realmente tá um negócio meio estranho isso daqui, né? Não tá uma coisa assim realmente consistente isso. A história é escabrosa. Se realmente for verdade tudo aquilo que a PF falou, essas pessoas que fizeram esse plano do golpe, um absurdo. Eu acho um absurdo mesmo. Eu não sei se tem crime aí, tá? Porque, de novo, planejar golpe não é crime. Crime é você começar a execução, tentar o golpe. Tentar o golpe é crime, né? Tentativa é um conceito bem específico em direito. De fato, o Alexandre de Moraes está certo quando diz que o crime de golpe de Estado só existe na forma tentada. Por óbvio, se o golpe de Estado acontecer, ninguém vai ser preso, né? Ou seja, quem vai ser preso vão ser as outras pessoas. Eu concordo com ele isso daí, mas o fato é que a tentativa requer o início da execução, e não houve esse início de execução. Planejamento, ações preparatórias, não é início de execução. Enfim, o pessoal da esquerda está preocupado porque eles estão vendo que essa coisa está muito frágil, né? Aqui, ó. Aliados já prevêem Bolsonaro preso como cabo eleitoral de Tarcísio ou Caiado em 2026. Olha só, que eu falo algumas vezes aqui que é possível que o candidato da direita seja o Tarcísio ou o Caiado. Eu acho que é possível sim, né? Eu falo para vocês, nesse momento o Bolsonaro ele está inelegível, né? Eu acho que essa inelegibilidade cai. Já expliquei para vocês o motivo, porque na verdade a tendência é que o governo Lula piore tanto que o pessoal vai querer Bolsonaro de volta para corrigir as cagadas do Lula. Mas, no final das contas, existe a possibilidade de chegar em 2026 e o Bolsonaro ainda estar inelegível e ele apoiar um candidato dele. Pode ser o Tarcísio, pode ser o
o Caiado, pode ser a Michele Bolsonaro, pode ser o Zema, pode ser um monte de gente. Eu prefiro a Michele Bolsonaro no primeiro lugar, em segundo lugar o Tarcísio. Mas o ideal, evidentemente, é Bolsonaro concorrer, né? De qualquer forma, o pessoal falando, não, que aliados de Bolsonaro prevêem Bolsonaro preso como cabo eleitoral de Tarcísio. Olha o desespero do pessoal. Eles querem ver o Bolsonaro preso em 2026, né? A esquerda precisa desse ânimo e coisa e tal. E tá para dizer que os aliados do Bolsonaro já prevêem ele preso. Não, ninguém prevê ele preso, né? Aliás, está muito fraca esse iniciamento da PF, não tem nada ali, todo mundo tem falado isso, inclusive o Tarcísio falou isso muito abertamente. Aliás, o Tarcísio e o Caiado falaram muito abertamente que esse troço já cansou, já essa coisa, que é uma besteira isso daí, e que tem que seguir em frente o Brasil, tem que seguir em frente. Eu concordo com o Caiado nesse aspecto, né? Temos que seguir em frente, bota o Bolsonaro para concorrer na eleição de 2026 e vamos ver quem ganha. O Tarcísio pode até concorrer também, se ele... O Tarcísio, o Caiado diz que quer concorrer em 2026. Ele tem o direito dele, né? Então aqui, já estão falando aqui que não, porque cada dia, inelegível até 2030, Bolsonaro se vê cada dia mais distante as chances de reverter a condenação e disputar eleições com Lula em 2026. Esse quadro se complicou e aliados já preveem que ele vai ser preso e não sei o que. Para com isso. Porra, esse pessoal da esquerda está viajando nessa história aqui, tão desesperados porque viram. Eles esperavam uma grande comoção nacional com esse indiciamento da PF, não porque tinha um plano que eles foram lá e falaram, e os kids pretos ligaram pro cara, Gana, sei lá o quê, e aí Israel, como é que era o nome? Era Gana, eu não lembro os nomes lá do mas enfim, tinha lá um plano todo espalhafatoso e coisa e tal. O problema é que não tem base nenhuma ali, não tem nenhuma coisa concreta, né? A gente viu lá, até a Folha de São Paulo, até o Gabeira, olhando para aquilo e falando, tá estranho esse negócio, tem muito pouca coisa aqui, né? Aqui, ó. O pessoal da imprensa, de novo, querendo dar a entender que o Moraes quer prender Bolsonaro. E, de novo, o Moraes quer prender Bolsonaro? Eu tenho certeza que o Moraes quer prender o Bolsonaro. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Por quê? Porque o Moraes é lulista? Não, porque o Moraes quer reviver o PSDB. O Moraes quer reviver o Alckmin. É isso que o Moraes quer. Mas, para isso, ele precisa matar o Bolsonaro, precisa tirar o Bolsonaro da vida política. Não vai conseguir, porque mesmo que o Bolsonaro esteja preso, ele vai continuar sendo o ator político. Se o Alckmin se candidatar em 2026 no lugar do Lula, vai perder feio, mas feio, muito feio. Aqui, ó, Moraes pretende julgar Bolsonaro na primeira turma e não no plenário. Isso aqui diz o pessoal aqui da Flávia Maia, né, que é porta-voz do STF. A gente sabe que o pessoal do Valor aqui é porta-voz do STF, não porque o ministro Alexandre de Moraes pretende julgar o Bolsonaro na primeira turma e não no plenário. Por que eles estão falando isso? Porque, é lógico, na primeira turma ele conseguiria uma condenação em 100% unânime do Bolsonaro, na primeira turma. No plenário não consegue, no plenário vai ter gente contra, né? E mais do que isso, o fato de ter gente contra numa decisão colegiada permite embargos infringentes. Né? Toda decisão colegiada, quando ela não é unânime, existe um novo recurso que você pode fazer ao próprio colegiado, que é o embargo infringente. Né? E daí, se Bolsonaro for julgado no plenário do STF, vai ter votos contra, não vai ser unânime, e daí vai caber embargos infringentes. Isso demora um pouco mais. Não quer dizer que vai mudar a coisa não, porque a gente sabe que quem vai votar a favor do Bolsonaro não vai ser a maioria. Né? O pessoal ali, a grande maioria do STF, é de esquerda, quer a prisão de Bolsonaro. Então não vai mudar as coisas, mas vai levar mais tempo. Então é isso que o pessoal está falando aqui. Isso daqui, mas de novo, isso daqui é muito mais jornalista querendo a prisão do Bolsonaro do que qualquer outra coisa. Por outro lado, a CNN traz uma coisa diferente aqui. Ó. Ministros do STF minimizam a possibilidade de Bolsonaro ser preso antes da condenação. Ou seja, e realmente, para pensar, se já acabou a investigação, lembra, no Brasil só se pune com alguma coisa depois da condenação da pessoa. Então, a medida cautelar de prisão é só se a pessoa está atrapalhando a investigação, está ameaçando fugir, alguma coisa desse tipo. Aliás, é por isso que eles estão jogando esse troço aqui, não porque isso teme-se o temor de fuga de Bolsonaro à embaixada. Eles querem jogar alguma coisa para ver se anima o Alexandre de Moraes a fazer uma prisão preventiva do Bolsonaro e coisa e tal, mas não vai ter isso, né? E aqui, ó, a ala da corte entende que Bolsonaro só deve ser preso após condenação para evitar conflagração do cenário político. Mais do que isso, ele diz que tem que ser julgado aqui está falando que tem que ser julgado no pleno, com todo mundo. Por quê? Justamente para evitar a conflagração no Brasil do Alexandre de Moraes votar, ou de alguém votar de forma monocrática, ou até em uma das turmas, né? Isso geraria uma nova onda de ataques à corte, não sei o que lá, e coisa e tal. E eu acho uma besteira isso daqui, porque a verdade é que não tem nada nesse inquérito, né? Vai ser muito difícil.
Se votarem contra o Bolsonaro, vai indicar claramente que é uma corte política, não tem outra opção nisso daqui, né? Aqui, ó. Portanto, se Bolsonaro fosse preso preventivamente, já teria acontecido, avaliam interlocutores dos ministros. É o que eu falo para vocês. O que o Moraes quer é que as pessoas deixem de gostar de Bolsonaro e voltem a gostar no PSDB. Ele não vai conseguir isso. Ele pode prender Bolsonaro? Sempre pode, né? Sempre pode inventar uma história qualquer e dizer, ah, não, Bolsonaro está preso porque eu vi aqui uma coisa. Como ele prendeu o Felipe Martins, como ele prendeu o Mauro Cid, podia inventar uma história qualquer e prender Bolsonaro. Não é isso que ele quer, né? O que ele quer é que o pessoal deixe de gostar de Bolsonaro. Pode ser que ele acabe prendendo o Bolsonaro no final das contas, porque não tem outra opção. Pode até ser que isso aconteça. Mas eu acho, sinceramente, que está muito fraco esse indiciamento da PF. Vamos ver qual vai ser a decisão. Tome cuidado com a imprensa. A imprensa tende a jogar coisa pior do que realmente está, mesmo no STF, tá? Mesmo no STF, eu tenho minhas dúvidas se o pessoal vai ter culhão de condenar Bolsonaro com base nesse indiciamento que não tem nada. Vamos ver o que vai acontecer. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.